Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel. Você está aqui no meu canal do João Vinícius. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários seu pedido de oração. Eu vou gostar muito de orar com você e por você. E aqui você já abriu o WhatsApp? Ainda não. Vamos para a nossa leitura bíblica, nossa leitura do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Dia 30. Formado para servir a Deus. E foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Jó 10, 8. Jó 10, 8. Jó 10, 8. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Isaías 43, 21. Isaías, Jeremias, Isaías, Cantares, Isaías 43, 21. 43, 21. E ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Você foi formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns voam. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para que propósito? Como será usado? A função pretendida sempre determina o formato do prédio. Antes de Deus criar você, Ele decidiu que papel queria que você desempenhasse no mundo e o moldou com as características essenciais ao cumprimento dessas tarefas. Você tem essa constituição porque foi formado para exercer um ministério específico. A Bíblia diz que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. A palavra poema vem do termo grego e também é trazido por criação, manufatura. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Não é um produto de linha de montagem em série, feito sem nenhum cuidado especial. Você é uma obra-prima original, exclusiva e criada sob medida. Deus propositalmente o formou para que você lhe servisse de um modo que tornasse seu ministério singular. Ele cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Davi louva ao Senhor por essa magnífica personalização. Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores de meu corpo e as uniste no ventre de minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Como disse Ethel Warren, Deus não cria sucata. O Senhor não apenas o moldou antes de seu nascimento, mas planejou cada dia de sua vida para favorecer o processo de formação. Davi continua: cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Isso significa que nada em sua vida é insignificante. Deus usa tudo o que acontece visando moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a obra do Senhor. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Deus jamais desperdiça alguma coisa. A Bíblia diz que você é maravilhosamente complexo. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Para ajudar a lembrá-lo de 5 desses fatores, criamos um acróstico simples: forma. Neste capítulo, no parágrafo, conheceremos esses 5 fatores e, em seguida, explicarei como descobrir e usar sua forma. Como Deus lhe dá a forma para o ministério. Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Essa combinação sob medida de Deus, de suas capacidades, é a forma. Formação espiritual, opções do coração, recursos especiais, no anseio e áreas.
a palavra forma. Forma, esclarecendo sua função espiritual, sua formação espiritual. Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. São habilidades especiais exclusivas dos que creem, concedidas por Deus para que sirvamos. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Não podemos adquirir dons espirituais em vez de merecê-los, por isso são chamados dons. Eles são a expressão da graça de Deus para conosco. Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter. Paulo explica: é o mesmo e único Espírito Santo quem distribui esses dons. Ele só decide que dom cada pessoa deve receber. Deus aprecia a diversidade e deseja que sejamos especiais. Desse modo, não há dom que seja concedido a todos, e ninguém recebe todos os dons. Se você possui todos os dons, não terá necessidade de mais ninguém. Isso destruiria um dos propósitos de Deus, ensinar-nos a amar uns aos outros e a depender uns dos outros. De nada vale um dom não descoberto. Se os dons espirituais não foram concedidos para seu benefício, mas para benefício de outros, exatamente como os cristãos receberam dons para beneficiar você. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos toda a igreja. Deus planejou dessa forma para que necessitássemos uns dos outros. Quando usamos nossos dons em conjunto, todos são beneficiados. Se os outros não usarem os dons, você será frustrado. Se você não usar seus dons, eles serão frustrados. Por isso, foi-nos dada a ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. Se já foram para descobrir seus dons espirituais, de nada vai no dom não descoberto. Toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. Os problemas comuns são a inveja de dom e a projeção de dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com os dos outros cristãos e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-nos ressentidos e ciumentos do modo em que Deus os outros. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons, faça o que fomos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto a nós a respeito desse dom. A Bíblia diz: há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é o mesmo Senhor que estamos servindo. Os dons espirituais são, às vezes, exageradamente enfatizados, contribuindo para a negligência de outros fatores que Deus utiliza a fim de nos preparar para o serviço. Os dons espirituais revelam uma chave que nos permite descobrir a vontade de Deus para nosso ministério, mas eles, em particular, não formam o quadro completo. Deus também formou você de 4 outras maneiras. Forma, atentando para as ações do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os estímulos, o que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. Ainda hoje, usamos a palavra nesse sentido quando dizemos: eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Seu coração revela o você verdadeiro, o que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é ou o que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se como se sente e agir da forma que age. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único, assim como temos impressões digitais e padrões de íris e de voz singulares. Cada coração bate de maneira diferente. Impressiona saber que, apesar dos bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais teve um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Do mesmo modo, Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente, importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Outra palavra para o coração é paixão. Existem certos assuntos que despertam nossa paixão, enquanto outros nos são indiferentes. Algumas experiências nos entusiasmam e prendem a atenção, enquanto outras nos desanimam ou entediam profundamente. Elas revelam a natureza de nosso coração. Enquanto você crescia, deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse em sua família. Onde vieram esses interesses? Vieram de Deus. Ele tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos.
Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacitação para o serviço. Não ignore seus interesses. Tente descobrir como pode ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir a Deus de todo o coração. Ele quer que você o sirva apaixonadamente, não por obrigação. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou que não lhes despertam a paixão. Deus quer que você use os seus interesses naturais para servir a Ele e aos outros. Tentar para os impulsos internos pode indicar o ministério que Deus pretende que você desenvolva. Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? No ensinar revelador, é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você o faz com prazer. Não precisa de recompensas, aplausos ou pagamento, porque ama servir dessa forma. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os mais realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão, não por lucro ou obrigação. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro. Um dia vou deixá-lo para fazer o que gosto. Isso é um grande erro. Não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há em seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. Aquilo que é significativo e muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo, certa vez, afirmou: é melhor uma vida simples no temor do eterno que uma vida rica cheia de pepinos e abacaxis. Se você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo. Não se conforme apenas em alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. Afinal das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito de que viver, e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor. Servir a Deus de acordo com o que está no coração. Descubra o que você gosta de fazer, que Deus lhe pôs no coração, e faça isso para a glória do Senhor. Dia 30. Reflexão sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Fui formado para servir a Deus. Dica para memorizar. Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios 12, 6. 1 Coríntios 12, 6. E há diversidade nas realizações, mas mesmo Deus é que opera tudo em todos. Pergunta para meditar: de que modo posso me ver servindo a outras pessoas e gostando disso? Hoje aqui foi a leitura do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, dia 30, formado para servir. Agora vai ler a letra bíblica de A Minha Prima Bíblia e manda todos os dias. Hoje é o livro de Apocalipse, capítulos 9 e 10. Apocalipse 9 e 10. Apocalipse 9 e 10. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe nos comentários sobre de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Apocalipse de João, capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e, com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como de coroas parecendo de ouro. O seu rosto era como o rosto de homem.
Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões de ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo. O nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. O primeiro ali passou. E eis que, depois dessas coisas, vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu vi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. No meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente e tinha cabeça e coela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Apocalipse de João, capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E, quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas vi uma voz do céu dizendo, guarda o segredo das coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. E não haverá demora. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, quando ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me falou, toma-o e devora-o. Certamente, ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Se eu dei de parte por mais de diversões 10, eu caixa de dentício, então depois que eu ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra para gerar força nos nossos corações. Sei que minha irmã, que neste momento que estou gravando esse vídeo, está fazendo aula prática lá na Autoescola Vale Car, seja abençoado e protegido a tua serva, Senhor, até com aquele instrutor ou aquele instrutora que estará ao lado da minha irmã, esteja dando paciência, sabedoria, discernimento, compreensão, esteja capacitando aquele instrutor, Senhor, toda a Autoescola Vale Car, esteja abençoando e protegendo cada um de seus funcionários. Esteja também com toda a Unijovem da PIBA, que neste próximo domingo estará lançando o tema anual, que vai ser um tema que reflita a tua luz em nossos corações, que possamos passar um ano na tua presença. Esteja bem com o pastor Jorge, que está passando por um momento delicado de saúde, esteja restaurando a saúde do teu servo, Senhor. Ou como ele faz parte em nossa igreja, um servo bom e fiel.
Seja que o pastor Robson está passando por um momento delicado. Seja da história na ajuda do teu servo. Que pede em nome de Jesus. Amém. Dê o like, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe nos comentários e pedir oração, que eu gosto muito de orar por você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.